Um revolucionário francês bastante atuante durante a Revolução Francesa foi assassinado com uma punhalada no peito enquanto ele se banhava. Seu nome era Jean Paul Marat. Ele era um líder jacobino que foi bastante responsável pela ascensão desse grupo ao poder durante a Revolução Francesa. O seu assassinato se tornou um momento histórico, ele ficou famoso no mundo inteiro e atravessou gerações até chegar em um pintor norueguês chamado Edvard Munch. Edvard Munch é mais conhecido por ter pintado uma obra que talvez você conheça, chamada O Grito. O Munch retratou o assassinato do Marat em um quadro, só que ele trocou alguns elementos importantes da obra por fatos pessoais seus. Eu visitei o Museu do Munch em Oslo, na Noruega, e vi esse quadro pessoalmente. Logo de cara, ele já me chamou muita atenção, então é claro que eu decidi ir atrás da história e vim aqui pra te contar. Nesse episódio, eu vou te contar a história do Jean Paul Marat, o tal do líder jacobino assassinado, e também vou te falar sobre o quadro do Edvard Munch, dando detalhes da minha visita lá no final. Eu sou Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. O Jean Paul Marat nasceu em 1743 na Suíça, se mudou para a França aos 16 anos e depois passou ali por vários outros países europeus. Ele começou a sua carreira no campo da ciência e da medicina e foi conquistando um grande prestígio ali na década de 1770. Nessa época, ele inclusive voltou para a França e serviu como médico pessoal do irmão do rei, que era o Luís XIV, né, o Rei Sol. Mas o foco dele, a grande paixão dele era a ciência, então ele logo largou a medicina e voltou a se dedicar aos estudos e às publicações voltados, para a área de ciências. Só que na década seguinte, então em 1780, o Marat já começou a demonstrar ali uma certa inclinação para a política. E ele publicou diversos artigos, alguns mais científicos e outros mais políticos, em que ele criticava a sociedade francesa e criticava também outros cientistas, dentre eles o Isaac Newton. Só que ninguém nessa época ousava criticar o Isaac Newton. Então o Marat, que estava ali com a sua carreira em ascensão, começou a ver algumas dificuldades. Ele literalmente deu com a cara assim num muro. Com isso, ele não foi eleito para a Academia de Ciências da França e começou a sofrer um complexo de mártir, achando que ele estava sendo perseguido por inimigos poderosos. Com raiva e se sentindo assim injustiçado, ele decidiu então abandonar a política e se juntar aos opositores da ordem social e científica da França. Pois bem, em 1789, ou seja, no ano em que de fato começou a Revolução Francesa, o Marat decidiu lançar o seu próprio jornal. Sim, aqui a gente podia fazer uma analogia falando que o Marat era tipo o Ken do filme da Barbie, em que ele ficava pulando de emprego em emprego, sempre nos cargos mais altos possíveis. Então ele foi de um médico renomado para um cientista renomado e agora para um dono de um jornal. Mas brincadeiras à parte, ele teve uma trajetória bastante difícil, assim. Ele veio de uma família muito simples, então para ele chegar aonde ele chegou, ele teve que se esforçar bastante. Mas de volta ao jornal, o nome dele era O Amigo do Povo. E nesse jornal, nessa publicação, o Marat lhe criticava ferrenhamente todos os líderes franceses. Com o jornal, o Marat foi ganhando um certo prestígio, ele foi ficando mais conhecido e ganhando uns apoiadores aqui e ali. E é claro que quem estava no poder não estava gostando nada disso. O Marat ele foi obrigado a fugir para Londres, exatamente porque ele estava criticando a corte e os ministros franceses da época. Mas mesmo assim, ele se juntou com um grupo de radicais, voltou para a França, continuou publicando o seu jornal, criticando cada vez mais gente com cada vez mais raiva e mais ódio. Nessa época, ele já estava criticando quem quer que fosse, assim, sem pudor nenhum. Ele criticava tanto as pessoas que eram contrárias aos seus ideais, mas também o que ele chamava de moderados, porque para ele tinha que existir uma revolução. Entre 1789 e 1792, o Marat teve que se esconder muitas vezes por conta das publicações que ele fazia. E ele usava o canal de esgoto da cidade para isso. Foi nessa época que ele contraiu uma doença crônica de pele que, assim, ia dificultar muito a vida dele ali num futuro próximo. E ao ganhar todo esse prestígio, com o jornal dele, o Marat foi eleito para a Convenção Nacional Francesa em 1792. Foi essa convenção que definiu mesmo e separou mesmo o poder entre os jacobinos e os girondinos. Eu não quero entrar tão a fundo, assim, no tema da Revolução Francesa, apesar de amar muito esse tema, mas só para lembrar aqui, os jacobinos eram as pessoas comuns,
de classe social mais baixa, que queriam uma revolução, que estavam descontentes ali com a forma como a França estava. Já os girondinos, eles eram mais conservadores, eram nobres, e eles acreditavam que a revolução já tinha acontecido, que a França já tinha passado pelas mudanças que os jacobinos queriam que acontecesse. Nisso tudo, e assim, resumindo muito a história, o rei Luís XIV foi guilhotinado e a França entrou realmente numa turbulência política, assim, com os girondinos e os jacobinos se enfrentando fortemente. O Marat lutou assim com muita força contra os girondinos e os girondinos lutaram de volta. O Marat continuava usando o seu jornal e continuava fazendo publicações que incitavam mesmo a violência e o ódio entre os franceses, o que fez com que ele ficasse no centro de alguns dos casos mais sangrentos da Revolução. Não ele com a arma propriamente dita, né? Ele não ia ali para a batalha, mas ele por trás do seu jornal incitando as pessoas a tomarem alguma atitude. Por conta dessa incitação à violência, o Marat chegou a ser julgado no Tribunal Revolucionário ali da época, mas ele foi absolvido e ele voltou para a Convenção Nacional ainda mais popular. Tem até uma gravura e uma pintura dessa época que chama o Triunfo de Marat, que mostra exatamente o povo levando Marat no ombro, assim, comemorando que ele tinha sido absolvido. E a comemoração rendeu ainda mais, porque pouco depois de um mês, os girondinos perderam completamente o poder, fazendo com que os jacobinos ali dominassem a França. Só que nisso tudo, os girondinos eles continuaram existindo, e nisso daí surge uma outra personagem muito importante nessa história, chamada Charlotte Corday. A Charlotte era da Normandia e ela não estava feliz assim com o rumo que a Revolução Francesa estava tomando. Ela acompanhava de perto as notícias sobre os momentos mais sangrentos da Revolução e ela sabia que o Marat era a pessoa que estava por trás ali incitando tudo aquilo. E como se não bastasse, a violência jacobina, né, chegou até a sua terra natal. O padre da cidade acabou sendo guilhotinado e ele era uma pessoa muito próxima da Charlotte, muito querida pela Charlotte. E assim como ela, a cidade toda culpava os jacobinos por isso. Já horrorizada e com bastante raiva, a Charlotte começou a se deparar com uns panfletos girondinos que eram entregues na sua cidade. Um deles dizia que a morte do Marat seria o suficiente para salvar a República Francesa e dizia que era preciso que a cabeça dele caísse para salvar outras 200 mil. Então a Charlotte decidiu fazer uma visitinha ao Marat. Ela chegou na cidade, comprou uma faca de cabo de madeira e lâmina de 15 centímetros, escondeu embaixo do seu vestido e foi até o apartamento dele. O objetivo dela era matar o Marat na frente da Convenção Nacional, assim, para deixar bem clara a mensagem que ela queria passar. Só que pouco antes dela chegar em Paris, o Marat teve mais um episódio da sua doença crônica de pele, né, que foi causada pelo tempo que ele ficou escondido no esgoto, e ele precisou se afastar das funções políticas dele e ficar em casa. O tratamento dele consistia em ficar basicamente de molho numa banheira com vários remédios ali por horas e horas a fio. A Charlotte então foi até o apartamento dele e disse que precisava falar com ele pessoalmente porque tinha uma revolução girondina em andamento na sua cidade natal. Então ela precisava avisar o Marat ali porque os jacobinos precisavam se preparar. No caso, foi a irmã da noiva do Marat que recepcionou a Charlotte e mandou ela embora sem dar muita trela porque ela estava falando. A Charlotte voltou outra vez, horas mais tarde, e dessa vez ela entrou escondida na casa. Só que ela deu de cara com a cunhada do Marat de novo, enquanto ela subia as escadas pra, né, ir até os aposentos onde o Marat estava. A cunhada do Marat tentou então expulsar a Charlotte, só que a Charlotte começou a gritar a todos os pulmões que ela tinha informações valiosas sobre esse suposto golpe dos girondinos, inclusive com nomes para dar ao Marat. Resultado, o Marat ouviu tudo e ordenou que deixassem ela ficar ali na casa para contar para ele o que estava acontecendo. A cunhada do Marat ainda não gostou da ideia, ela estava assim suspeitando que tinha alguma coisa errada, mas ela deixou a Charlotte entrar. Esse aposento tinha uma banheira, né, onde o Marat ficava ali de molho com aquelas medicinas, aqueles remédios que eu já comentei. E ele estava ali naquela mesma situação com um pano molhado amarrado também na testa. A cunhada dele então ficou ali de tocaia, observando a conversa dos dois enquanto a Charlotte contava para ele sobre esse suposto golpe girondino, essa suposta revolução girondina lá na cidade dela, e o Marat estava extremamente interessado em saber o que estava acontecendo. Papo vai, papo vem, o Marat pediu para sua cunhada se retirar para buscar mais remédios para ele, e nisso ele pegou um papel e uma caneta para anotar os nomes que a Charlotte trazia, prometendo que eles iam ser todos guilhotinados. Foi nesse momento que a Charlotte pegou a faca que estava escondida ali debaixo do seu vestido e apunhalou o Marat bem no peito. Ele chegou a gritar, pedir socorro, mas foi totalmente em vão, porque quando chegaram ali até o aposento em que ele já estava morto na banheira. A Charlotte até tentou fugir num primeiro momento, mas ela rapidamente já foi pega. E depois que ela foi pega, ela sempre assumiu o que ela fez com muito orgulho, falando que ela fez o que fez para salvar a França. Inclusive, ela soltou uma frase muito parecida com aquela do panfleto girondino, né, que eu comentei antes. Ela disse que ela matou
um homem para poder salvar outros 100 mil. Ela foi levada para o Tribunal Revolucionário e ela foi interrogada 3 vezes nos 4 dias seguintes, porque os jacobinos acreditavam que ela fazia parte de um grupo maior, né, que estava tentando armar um golpe contra eles. Mas a Charlotte nunca mudou a sua versão da história. Ela dizia ter agido sozinha e ela acreditava que ela tinha feito um favor para a França. A Charlotte foi guilhotinada dias depois, 10 dias na verdade antes dela completar 25 anos. Tanto ela quanto Marat se tornaram verdadeiros mártires, só que cada um pro seu respectivo grupo. Para alguns, o assassinato do Marat foi uma libertação, foi uma coisa positiva, porque afinal de contas era um homem maligno que aspirava à ditadura e ele foi assassinado por uma donzela. Já para outros, o Marat era o amigo do povo, aquele homem que estava do lado do povo e que foi assassinado por uma traidora. Enfim, ao longo da história, os dois acabaram sendo imortalizados, fossem em músicas, em peças de teatro, em estátuas, enfim, em qualquer outra homenagem ali que tinha naquela época. Seja como for, o ato da Charlotte só piorou a situação dos girondinos na época, já que logo em seguida começou na França o que ficou conhecido como o período do terror ou reino do terror da Revolução Francesa. Esse foi o período em que os jacobinos mais levaram pessoas para guilhotina, para prisão ou perseguiram, enfim, qualquer pessoa que era contrária aos seus ideais. No começo desse reino do terror, eram só opositores que eram perseguidos e, enfim, levados para guilhotina ou para prisão. Mas com o passar do tempo, qualquer um que fosse considerado moderado também era um traidor. Enfim, esse período durou quase um ano e não se sabe exatamente quantas pessoas foram guilhotinadas e quantas pessoas morreram por conta disso tudo. Alguns lugares falam em 17 mil mortos na guilhotina, mas outros falam em 30 mil mortos porque também contabilizam as pessoas que morreram nas prisões. Mas de volta à morte do Marat, esse assassinato ele realmente foi um momento muito marcante na história, né? Foi de fato um momento histórico que ficou marcado assim na eternidade. Não só existem pinturas famosíssimas da época, sendo a mais famosa delas a do Jacques-Louis David, mas também existem outras referências até os dias de hoje sobre esse acontecimento. Só por curiosidade aqui, por exemplo, o musical Les Misérables. Eu não sei falar francês, então claramente não soou certo. Mas esse musical faz uma menção a Charlotte Corday. E pra galera gamer, assim como eu, que ama Assassin's Creed, no Assassin's Creed Unity, que é exatamente o que se passa durante a Revolução Francesa, existe uma missão em que você precisa investigar a morte do Marat e você inclusive interroga a Charlotte Corday. Então, enfim, só pra mostrar como esse foi um marco muito importante da história que até os dias de hoje tem alguma repercussão, assim. Mas, nesse meio tempo, né, entre a época que aconteceu e os dias de hoje, teve uma pessoinha aí no meio chamado Edvard Munch, que também fez a sua versão, assim, a sua homenagem à morte do Marat. O Munch pintou um quadro chamado A Morte do Marat II em 1907. Só que, diferentemente dos fatos, o homem que foi assassinado, ele não tá deitado numa banheira, e sim numa cama. E ele tem um corte no peito ali que você até consegue ver, mas o que chama mais a atenção é que a mão dele tá totalmente ensanguentada. E a mulher, né, que seria a assassina, ela tá de pé, nua, ali na frente da cama. Pois bem, o homem morto deitado ali na cama não é o Marat, e sim o Munch. E a mulher que tá ali de pé, né, que seria a Charlotte Corday, não é a Charlotte Corday, e sim uma mulher chamada Tulla Larsen, que é a ex-noiva do Munch. Os dois se tornaram noivos em 1898, mas eles tiveram uma briga muito feia em 1902 que resultou com um revólver sendo disparado acidentalmente e acertando a mão do Munch. Na ocasião, ele criticou a Tulla e, bom, o noivado deles caiu por terra. E esse acontecimento marcou muito a vida do Munch, porque desde então, assim, toda vez que ele ia retratar alguma coisa que fazia menção a amor, ele sempre retratava como algo super negativo. E aqui, na verdade, eu já vou começar a falar mais da minha visita sobre o Museu do Munch lá em Oslo, na Noruega. Mas, enfim, se você veio aqui pra saber a história do Marat, esse foi o final. Na verdade, né, enfim, Marat morreu, a Charlotte foi guilhotinada, e os dois viraram verdadeiros mártires, cada um pro seu respectivo grupo. Então, se você não tem o interesse de saber mais sobre a visita ao Museu do Munch, eu já te agradeço por ter chegado até aqui e te convido a voltar semana que vem para alguma nova história. Mas, se você quer saber um pouco mais sobre a minha visita ao Museu do Munch e um pouco de história da arte, que é um tema que eu sou completamente fissurada, fica mais um pouquinho que eu vou te contar. O Museu do Munch fica em Oslo, na Noruega, e eu tava maluca para visitar esse museu, porque como eu comentei, eu gosto muito de história da arte e eu gosto muito desses museus que são específicos de cada pintor. Além disso, é lá que fica o Grito. Então,
assim, ter a oportunidade de ver esse quadro presencialmente, pessoalmente, pra mim era uma coisa assim, tipo, eu preciso aproveitar essa oportunidade porque eu não sei quando eu vou ter ela de novo, então eu preciso ir, eu tava maluca pra ir. O museu, ele é muito bacana, mas ele não é organizado em ordem cronológica, que pra mim é algo muito interessante. Eu gosto muito de ver cada obra do pintor sabendo o que estava acontecendo naquela época da vida dele, acompanhar a vida dele por meio das obras. Então isso foi uma coisa que pra mim é um pouco negativa do Museu do Munch, mas eu ainda assim gostei muito. O que eles fazem, ou seja, a forma que eles dividem o museu, é por áreas da vida do Munch. Então tem uma área ali que vai falar só sobre a vida amorosa, que era onde estava o quadro do Marat, que super me chamou a atenção e eu quis saber mais sobre. Mas também tem algumas outras obras ali em que ele retrata essa coisa do amor. Tem uma parte que fala, se eu não me engano, só da família, e ele teve uma história familiar bastante trágica, assim. E, enfim, tem várias outras áreas ali que você consegue visitar e que retratam pontos específicos da vida dele. Mas é claro que tá todo mundo ali pra ver o Grito, que no caso são 3 versões do Grito. Existe tanto a versão da pintura a óleo, que eu acho que foi a que ficou mais famosa pra gente aqui no Brasil, quanto um esboço e uma gravura. A gravura, eles falam que foi a versão que ficou mais famosa, porque ela chegou a ser impressa em várias revistas ali na época. Para preservar cada uma dessas versões, o que o museu fez foi expor cada uma delas só por 30 minutos. Então o que acontece é, você entra numa sala, que é um quadrado, claramente. E em cada parede tem uma portinha preta. A cada 30 minutos, uma dessas portinhas se abre e revela ali uma versão do quadro do Munch, uma versão do Grito, no caso, com uma luz em cima. 30 minutos depois, essa portinha se fecha e outra abre. É uma coisa meio maluca e eu acho que eu vou conseguir ilustrar mais na versão em vídeo aqui do podcast, então se você tá vendo no YouTube ou no Spotify, você vai conseguir ver. Mas é muito interessante, assim, e é uma coisa que todo mundo fica ali na expectativa dentro dessa salinha, porque você não sabe qual vai ser a próxima portinha que vai se abrir. Então você fica ali esperando pra ver o que vai acontecer. E é claro que eu não ia embora do museu sem ver as 3 versões. Então o que eu fiz e que eu recomendo também você fazer é que quando eu cheguei ali na salinha e que eu comecei a entender mais ou menos como funcionava, eu conversei com uma segurança que tava ali, perguntando pra ela o que tava acontecendo, né? Porque, assim, eu entendi que ia mostrar uma versão de cada vez, mas eu não sabia direito de quanto em quanto tempo, não tava entendendo. E ela me explicou tudo. Ela falou, olha, essa portinha acabou de abrir, aí daqui a meia hora vai abrir essa outra, ou enfim, e daqui a meia hora vai abrir a outra. Então eu te recomendo, ela me recomendou e eu fiz exatamente isso, visita o resto do museu, depois vem ver a próxima portinha. E foi exatamente o que eu fiz e foi incrível, valeu super a pena, porque nesse meio tempo eu consegui visitar todo o resto ali e ver umas obras muito interessantes do Munch, porque eu pelo menos só conhecia a obra O Grito, e lá no museu eu consegui conhecer muito mais sobre ele, ver diferentes tipos de pintura que ele fazia, e até fotografias dele, que foi uma coisa muito interessante que eu não tinha tido contato com outros pintores, por exemplo. E o museu, ele é bem grande, assim, inclusive tem uma sala com umas pinturas gigantescas dele que foram muito bacanas de se ver, porque eu não fazia a menor ideia, sabe? É isso, o que eu conhecia dele era O Grito, e ver nessa outra sala umas pinturas enormes, e quando eu digo enormes, assim, é uma sala com um pé direito muito alto e umas pinturas gigantescas dele. Foi algo que me chamou muita atenção e que eu achei muito bonito, assim, muito interessante, que eu gostei ainda mais do trabalho dele, vamos dizer assim. Então, resumindo muito, se você, assim como eu, gosta de história da arte, gosta de conhecer a história dos pintores, o Museu do Munch vale muito a pena. Lá, eu peguei também um audioguia, mas eu vou ser bem honesta, assim, não foi algo que me marcou muito de ser um audioguia super excepcional. Dá pra visitar um museu sem. E a parte do Grito, especialmente, que era o que eu tinha mais expectativa com relação ao audioguia, eles deram meio uma brisada, assim, porque meio que ninguém sabe exatamente do que se trata o quadro Grito. Então eles trouxeram ali no audioguia diferentes versões, diferentes análises de pessoas diferentes, até de crianças, sobre o que aquilo significava. O que aí pode ser legal pra alguns, mas eu, Andressa, gosto muito de saber o resultado, assim, o significado real ali na hora. Então eu fiquei meio do tipo, não sei se eu gostei muito das justificativas que eles deram pro quadro, mas num contexto geral, assim, o Museu do Munch me surpreendeu muito e foi muito bacana para conhecer outras obras dele para além do Grito, e como, por exemplo, essa da morte do Marat, que foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E dito tudo isso, então, acho que encerro o episódio de hoje, um dos episódios bem longos, mas eu espero de coração que você tenha gostado. Lembrando que o Passaporte pro Crime está em todas as plataformas de streaming e também na versão em vídeo no YouTube e no Spotify. Eu vou te pedir para você compartilhar esse episódio com alguém que você acha que pode gostar. Uma pessoinha só já é mais do que suficiente para mim. E não esquece de voltar semana que vem, que tem mais história por aí.